vocês, é tão bom que, que a gente está no 35º encontro de práticas, e aí a gente. Não sei por que meu não está indo para todo mundo aqui no chat. Agora foi, eu acho. E aí eu sempre coloco no chat um pouquinho do como vai ser o nosso encontro, né? Então a gente vai até às 20 horas e perceba se tem alguma alarme ou e-mail pulando, WhatsApp, se puder ligar, é só 1h30 para a gente poder estar bem presente aqui. E aí a gente. E o que falar do Daniel, né? Autor de livro, e a gente se conheceu lá atrás e foi uma experiência, foi um encontro muito legal. E a gente trocou muito, nem lembro que ano foi, lá em São Roque, que a gente teve uma proximidade maior, né? Que foi um workshop de 5 dias que a gente teve junto. E a E de lá para trajetória é parecida, né, Carol? A gente também começou ao ar livre, né? A gente tem essa ligação das cá, atividades ao ar livre. a gente sempre que pode estar ao ar livre, né? Educação experiencial, enfim. E aí acho que o Daniel evoluiu e foi fazendo tantas coisas interessantes, e aí a gente está aqui para ouvir sobre a liderança consciente, redefinindo os paradigmas e favorecendo uma abordagem mais consciente e humana. Estamos todos querendo muito saber sobre isso. E mais alguma coisa, Fê, que você quer falar do nosso convidado? Ah, estamos começando o ano com um amigo que nem o Daniel, não tem como dar errado no 2025, né? Primeiro encontro do ano. Bem-vindo aí quem chegou agora há pouco, a Giovaneide, Rosani, a Kelly, Marcele, Bem-vindos. mais uma pessoa que chegou. E aí eu coloquei ali uma agenda como que fala? Outline, né, de só o que vai acontecer nessa 1h30. E é isso. E os encontros eles servem para isso, para a gente encontrar pessoas especiais e conversar sobre coisas significativas para a gente, para o mundo, para a humanidade, enfim. Estamos aí. E aí, o Daniel começa com o Impromptu Networking? Pode ser. Salas Mas, estão prontas aí. primeiramente, agradecendo o convite e fazendo aqui um elogio ao trabalho de vocês, da Aprendix, que a gente vai falar de liderança consciente. Uma das coisas importantes, a gente vai falar da gente ter significado naquilo que a gente faz, de ter um propósito por trás daquilo que a gente faz, da forma como a gente se manifesta nas frentes da nossa vida, inclusive a frente profissional. E a Aprendix Global é isso. Né, tem isso, já contribuiu muito com a minha evolução como facilitador, né, como uma pessoa da área de desenvolvimento de pessoas, e aprendi muito já com vocês. Então, para mim, assim, uma alegria, realmente uma alegria, uma honra estar com vocês aqui. E o que eu puder contribuir aí para o grupo de pessoas que está com a gente hoje aqui, contem comigo. E a gente, para começar, a gente quer ouvir a turma, né? Nós estamos usando aqui como base, vamos ter algumas das atividades das estruturas libertadoras. Então, a gente começa com uma que se chama Impromptu Networking, e a gente, para isso, vai ter 3 perguntas. Vocês vão para salas, a gente vai circular em salas diferentes. Quanto tempo em cada sala mesmo, Carol? São 3 rodadas, 4 minutos cada rodada, né? Então, 4 minutos em pares. Pronto. E aí vocês vão lá, tem 3 perguntas, vocês podem conversar sobre essas perguntas e vão, na medida que vocês sentirem, lá no final a gente vai pedir para algumas pessoas compartilharem o que ficou de mais relevante. Então a gente já pode começar, aproveitem, façam as trocas, conheçam as pessoas, divirtam-se. Vou colocar aqui a Virgínia, que acabou de chegar. Tá. Já vai aterrissar correndo. Cristiana, coloca a Virgínia no barco, hein? E vamos nós. Virgínia. Eu não a conheço, eu acho. Muito bom. É claro, as perguntas, né, pessoal? As perguntas, né, estão aqui no chat para orientar ali as conversas. Acho que agora o Fernando está montando o segundo round para vocês irem conversar com novas duplas.
Vamos nós. Lembra de, além de se conhecer, responder as perguntas. Vou colocar no chat de novo, e aí as Bom. perguntas estão lá, tá? Vamos nós. Nômade digital, né, Teni? Nômade digital. Ah, vocês estão falando nessa. Achei que vocês estavam falando de eu estar me mexendo aqui, mas. Faltou tempo. Faltou, Tempo. É faltou sempre mesmo. Falta tempo e sobra amor. Gente, que pergunta mesmo? Qual era a pergunta? É ótimo. Tinha pergunta? E agora vai encontrar novas pessoas, novo round, nova rodada. E a última agora, né? Para acabar. Como se não houvesse amanhã. Último round. Né? Aí vai como vai. Esses 4 minutos eu acho que eles passam na metade do tempo. São canadenses. É 1,5. 4 minutos? 4 minutos canadenses. Precisos. Na verdade, esse é um dos sinais do flow, né? Que o tempo passou rápido, é porque vocês entraram em estado de flow. Então, olha aí, a Marcela está agradecendo que dá para ter mais um assuntinho ainda aqui pelo chat, se caso ficou faltando alguma coisa. Mas, gente, a ideia agora é a gente ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês gostariam de compartilhar de uma forma sucinta, mas compartilhando um pouco das suas coletas aí nas 3 duplas. Vou pedir para levantar a mão quem gostaria de compartilhar, quem topa. De repente, até a Rosani, que já começou falando. Que tal, Rosani, se abrir a fila? Já falei primeiro, né? Mas foi muito legal. A gente conversou sobre a oportunidade de estar aqui, né? Já começando pelas perguntas finais ali, de poder fazer trocas, de conhecer outras pessoas, porque estamos em cidades diferentes, em estados diferentes, né? Então é uma grande oportunidade da gente poder se reunir aqui no online. E sobre os desafios, falamos sobre pessoas, sobre diferentes gerações dentro das empresas, né? E o que a gente percebe da dificuldade ou do desafio que é, né, essa convivência, esse desenvolvimento dessas pessoas, o processo de comunicação com elas. E eu acho que uma coisa assim que é bem latente é a questão dos valores, né? Quais são os valores que essas empresas possuem, que elas vivem, e se isso é claro para as pessoas que estão lá dentro, né? Porque muitas vezes está um quadrinho na parede, mas ninguém sabe o que é e como é vivido aquilo ali, ou então ele só está escrito, né? Mas é praticado de uma forma bem diferente. Então, acho que, de forma bem resumida, né, isso, para ouvir os outros colegas aí. E estou muito feliz de estar aqui, gente. Estou bem feliz de estar aqui. Porque o ano passado eu não consegui participar de muitos encontros, e eu acho que isso a troca, assim, ela é essencial, né? Eu trabalho com consultoria, com treinamento, enfim, acho que isso é maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, Rosane. Obrigado por compartilhar também. Super reverbera por aqui também. Quem gostaria de continuar? Vamos ouvir mais umas 2 pessoas? Quem vem? Vamos lá, Mário. Olá, Bom, bate o que a Rosane falou, lidar com a diversidade, né, gerações, com esses conflitos também que estão acontecendo globalmente. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E o que espero desse encontro é praticar as estruturas libertadoras, que muitas vezes a gente acaba viciando em uma ou outra. Ouvir sobre liderança, principalmente sair de frente da televisão, que é muito confortável ali no Netflix, mas vai emburrecendo a gente. Então, a gente vem aqui, a gente aprende e se desenvolve. E já trouxe uma provocação. Boa, Mário. Obrigado. É bom de estar com gente boa, né? Que você vai ouvindo uma Rosane, um Mário, assim, você já traz as provocações juntos, já traz reflexões. Muito legal. Quem mais gostaria? Bem melhor que Netflix, né? Cristiana, com você. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Cristiana, falo de São Paulo, sou de São Paulo. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, e o que eu gostaria de partilhar sobre essas perguntas, né, que eu conversei com os colegas também, sobre os principais desafios, né, das organizações no mundo atual. Uma coisa que eu coloquei, e acho que casa até de alguma forma com o título, né, da apresentação sobre lideranças conscientes, é que
acho a parte de se conhecer, né? A parte de se conhecer é bastante importante nas organizações, acho que elas não se conhecem muitas vezes, e aí a tomada de decisão fica prejudicada, de alguma forma, né? Elas conhecem mais sobre o mundo externo do que às vezes do mundo interno. Então, essa foi uma das conversas que tive. Muito bom, Cristiana, obrigado por compartilhar. Eu só fico com uma dúvida quando fala desse processo de se conhecer, se você se refere a conhecer, a empresa se conhecer, ou seja, os valores, os princípios, o propósito e as pessoas da empresa conhecerem isso, ou você está falando do autoconhecimento intrapessoal? Falo mais da parte organizacional, do nível organizacional. Perfeito. Obrigado. Muito bom. Gente, excelente. Acho que daria para a gente abrir e ouvir bastante gente, mas a gente vai seguir. Temos um cronograma. Gostaria de trazer um pouquinho para vocês da metodologia, trazer um pouquinho para vocês do que a gente está considerando liderança consciente, que insights a gente pode trazer disso. E depois a gente vai fazer mais um round, vocês vão ter a oportunidade de ter mais trocas, até porque ficou claro que essa é uma expectativa de vocês, né? Eu quero começar aqui, eu preparei aqui alguns slides, e eu vou começar apresentando eles aqui para vocês, porque tem uma metodologia por trás disso daqui, né? Então, vamos lá, deixa eu estar aqui, e vamos partilhar. Só me dá um positivo que vocês estão vendo a tela, por favor. Ótimo. Então, vamos lá. Bom, depois eu deixo ali minhas redes sociais para vocês. Eu quero começar com essa provocação que o Simon Sinek reforça, né, um dos maiores autores de liderança hoje. Quem já está aproveitando para pegar a bibliografia que já anota, aí Simon Sinek, excelentes livros. E ele traz essa provocação de que não existe tal coisa como um líder expert. A gente está numa fase que todo mundo é aprendiz. Eu tenho falado muito isso quando eu encontro times de líderes, que a gente está numa fase de reinvenção. Qual que é o risco? O que eu entendia por liderança 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, eu tentar estar repetindo o mesmo modelo agora, eu naturalmente vou estar obsoleto. Não quer dizer que tudo ficou obsoleto, mas quer dizer que muita coisa foi atualizada e algumas foram transformadas. Então, nós, como líderes, a gente precisa pensar nessa reinvenção. Seja pessoas que trabalham com a gestão de pessoas, tem uma liderança familiar, uma liderança social, trazendo um pouco aí, o Mário falou aí dos conflitos globais, então a gente está num momento até que parece que a gente carece de líderes globais mais fortes, com mais consciência. A gente pode levar isso para todas as instâncias, né? Se a gente for olhar, a liderança é um tema que a gente pode levar para a nossa vida, né? A gente pode olhar em volta e ver pessoas que a gente percebe que pode estar faltando autoliderança para fazer as transformações necessárias para melhorar seus relacionamentos, para mudar os hábitos que quer mudar, para liderar, às vezes, em casa mesmo, com as crianças, no seu próprio trabalho, tem ou não um cargo de liderança. Então, quando a pessoa tem um cargo de liderança, isso fica um desafio ainda maior. Então, a contribuição dessa apresentação que eu estou trazendo para vocês aqui é um pouco para trazer o que eu tenho visto através do time de pesquisa que eu coordeno e o que eu tenho visto nesses 20 anos trabalhando com desenvolvimento de líderes, para onde isso tudo está apontando. Então, eu preparei basicamente a apresentação em 2 partes. Uma parte inicial mais curta, que ela é de pesquisa. 3 slides, mas é importante a gente olhar um pouquinho de para onde as pesquisas estão apontando como sendo o futuro do trabalho, o futuro organizacional, o futuro da liderança. A segunda parte, vou compartilhar com vocês a metodologia do livro, para vocês terem uma ideia, né, desse livro que eu publiquei, o que ele está trazendo como metodologia. Então, vamos lá. A primeira parte é um pouquinho de pesquisa, né? Vocês conhecem a Gallup, acho que todo mundo conhece a Gallup, de várias pesquisas que faz. Tem uma que é a pesquisa da Global Emotions Report, o relatório global das emoções. A última pesquisa, que já foi publicada em 2024, ela traz esse dado interessante, que 4 em cada 10 adultos perguntados, a gente está falando de mais de 150 mil pessoas entrevistadas, disseram que experimentaram, no dia anterior a que foram pesquisadas, muita preocupação ou estresse.
Ou seja, tem um tema que sempre esteve na pauta, mas está cada vez mais, que é a questão da gestão emocional. A gente poderia incluir aqui também o tema ansiedade, para a gente olhar com seriedade, com um pouco mais de conhecimento. Há uma demanda cada vez maior por líderes que sabem fazer a sua gestão emocional e entendem de como cuidar da gestão emocional do seu time. Não entendo essa mensagem como uma coisa do tipo, não devemos ter preocupação ou estresse no ambiente de trabalho. Não é isso. Até porque um certo nível, como todas as emoções, tem um certo nível que é saudável. Um certo nível de preocupação me faz me preparar para alguma coisa que pode acontecer no futuro. Um certo nível de estresse, você pode perguntar para qualquer atleta de alta performance, para qualquer pessoa que trabalha com treinamento de atletas, você vai ver que é necessário um certo nível de estresse. Você precisa estressar o treinamento, estressar o corpo em um nível. O que a gente tem que cuidar é para que isso não fique alto no nível de eu perder o meu sono, de eu perder minha capacidade de pensar, de interagir. Essa outra pesquisa, ela traz um dado alarmante, que é o nível de engajamento dos trabalhadores. Isso aqui é um mapa de calor, essa pesquisa aqui do Gallup também. E aí, olha que interessante, gente. Quanto mais escuro o verde, significa que as pessoas naquela região do mundo se sentem mais engajadas no seu trabalho. E quanto mais claro o verde, elas se sentem menos engajadas. Inclusive, em outubro, eu lancei o livro em Portugal, eu estava dando uma palestra lá para os europeus, e eu falei para eles, pessoal, vocês têm que prestar atenção, porque vocês são uma das regiões do mundo com a força de trabalho menos engajada. Mas vamos levar aqui para o Brasil, que é o ponto onde nos interessa mais. Mesmo assim, o Brasil parecendo estar acima da média ali pela cor que a gente vê, apenas 28% das pessoas se declaram engajadas no seu trabalho. Então, olha que coisa incrível, assim, que preocupante até. Porque, gente, a gente passa uma boa parte da nossa vida no nosso trabalho. E eu não estou engajado com o meu trabalho. Isso aqui é um projeto, inclusive, esse slide, não só para líderes, mas como a responsabilidade de cada um de nós de dar mais sentido para aquilo que a gente está fazendo profissionalmente na nossa vida. E aí, para fechar essa parte de pesquisas, eu tenho perguntado aí nas instâncias, especialmente quando eu falo para RHs, pergunta, gente, nós estamos preparados? As lideranças atuais, elas estão preparadas para esse novo mundo que está se configurando, com desafios emocionais latentes, com pessoas menos engajadas, se sentindo menos engajadas no seu trabalho? De uma forma geral, as pessoas dizem não, nós não estamos preparados. E essa última pesquisa aqui, a Gartner, já 5 prioridades dos RHs para 2025, já bem atual isso aqui, se vem em primeiro lugar, desenvolvimento de lideranças, em segundo lugar, cultura organizacional. Então, olha, depois de décadas desenvolvendo líderes, a prioridade número 1 do RH de empresas globais é continuar desenvolvendo líderes, ou seja, tem um tema importante aqui. E quando eles são perguntados, diziam, e os líderes aí, vocês consideram eles capacitados para lidar com os desafios que estão por vir? 74% dos RHs dizem não, inclusive se incluindo, porque são líderes de RHs que responderam essa pergunta aqui. Então, trago, fazendo uma transição aqui para a segunda parte, uma coisa que já me vem trazendo uma reflexão há muitos anos, que é, afinal de contas, gente, qual é o futuro da liderança? E eu, nos meus trabalhos, nas minhas pesquisas, venho trazendo essa pergunta comigo, e como uma sugestão, uma proposta de resposta, pelo menos de início de resposta para essa pergunta, surgiu esse livro que eu decidi publicar, que é o livro que chama A Potência da Liderança Consciente. E foi muito interessante, porque as portas foram se abrindo muito rapidamente na hora que eu decidi juntar 2 áreas importantes da minha vida. Uma área que é o desenvolvimento humano, estudo de liderança, desenvolvimento de líderes, e a outra área que é o estudo da consciência, estudo da mente humana. Pratico meditação já há mais de 15 anos, já passei mais de 6 meses da minha vida em retiro, somando todos os retiros que eu já fiz. Então, é um mergulho profundo que eu fiz. Quando eu decidi juntar esses 2 mundos, consciência e liderança, as portas foram se abrindo. E o que não é para eu me gabar, mas é para vocês verem, olha o impacto, surpreendeu a própria editora, surpreendeu a mim, o resultado, o impacto e a receptividade que o livro trouxe. Lançamento em Portugal, na Bienal do Livro, se tornou best-seller no mês de lançamento, recomendado pelo Valor Econômico, presente nos principais eventos de RH e treinamento e desenvolvimento do Brasil, 3ª edição em 13 meses. Aí a gente tem uma hipótese, por que
esse resultado? Por que essa receptividade toda? E aí tem algumas hipóteses, mas uma delas é que ele traz ali, eu aí como filho de uma educadora, trago da herança da minha mãe, que já faleceu, nasceu no interior da Bahia, virou uma educadora da educação infantil. Eu herdei a paixão pela educação, a missão, o propósito de trabalhar com educação, só que eu fui para o mundo corporativo. E como toda educadora, acabo trazendo comigo essa coisa de querer trazer metodologia, trazer ferramentas, trazer instrumentos, para que não fique só uma leitura crítica ou conceitual, mas também traga esse lado de aplicabilidade. E aí tem essa outra hipótese da receptividade do livro, é que a metodologia, que é essa que vocês estão vendo aqui, ela começa de dentro para fora. Então é uma liderança que ela começa por uma boa autoliderança. Começa por a gente conhecer primeiramente a nós mesmos. Então, assim, muitas vezes ignorada essa etapa em programas de formação de liderança. Eu fiz um MBA, um dos principais do Brasil, a gente não teve nem 5% de conteúdo relacionado à autoliderança. Então, eu quero passar com vocês por essas 4 dimensões, que vai de dentro para fora, e eu quero passar um pouquinho, explicando um pouquinho de cada uma aqui para vocês. A primeira dimensão é a autoliderança, então, que é essa oportunidade que a gente tem de olhar para o nosso mundo interno, a gente ter um olhar para nós mesmos e começarmos a trabalhar esse mundo interno com a compreensão de que o que está acontecendo no nosso mundo interno, isso que acontece dentro de nós mesmos, os nossos diálogos internos, o quanto a gente se conhece, quanto a gente é capaz de fazer gestão emocional, quanto a gente é capaz de mudar hábitos, por exemplo, vai impactar em toda a nossa realidade. Na verdade, toda a nossa realidade ela é construída a partir daquilo que está acontecendo dentro de nós mesmos. Ou seja, é uma co-construção. E aí eu queria saber com vocês aqui, o que vocês me deem um positivo, se vocês topam fazer uma rápida viagem para a Índia agora. Vocês topam? Vamos? Vamos lá? Aí, por que não? Vamos lá. Vamos? Bora. Então vamos para a Índia. Então essa viagem de fato aconteceu. Teve um momento na minha vida, em 2022, circunstâncias de vida me proporcionaram a ir lá e fazer uma espécie de um sabático. Eu estava estudando muitas coisas, como, por exemplo, a empatia, estava estudando liderança, autoliderança, e esse momento favorável me levou a fazer essa viagem. Cheguei para o meu time de trabalho, perguntei para o time, pessoal, o que vocês acham de eu fazer essa viagem? É um ticket só de ida, mochila nas costas, viagem solo, 5 noites reservadas, só a primeira 5 noites, então eu não sabia onde eu ia dormir a sexta-noite e não sabia quando eu ia voltar. Aí meu time de trabalho falou, beleza, Daniel, vai, muito legal. Eu, por um lado, gostei que eles me liberaram, enquanto eu fiquei preocupado que eles estivessem querendo se livrar de mim, mas eu peguei o avião e me mandei para lá, já começando a viagem nos altos dos Himalaias, essa primeira imagem que vocês estão vendo, já 3.500 metros de altitude, e ali começou uma aventura que se desenrolou por cerca de 6 meses. E aí, o que eu decidi trazer uma parte dessa viagem que tem tudo a ver com autoliderança, porque, inclusive, foi desta viagem que originou a inspiração de escrever o livro. Eu decidi visitar o povo nômade. Eu queria conhecer o povo nômade. Então, o que eu fiz? Eu estava estudando a Brené Brown, empatia, e ela falava dos atributos da empatia, e eu pensei, essa etapa da viagem, eu vou praticar 2 dos atributos da empatia, que a Brené Brown nos ensina, que é curiosidade e respeito. Curiosidade e respeito. Tudo sobre o nosso mundo interno, a gente ser capaz de desativar um pouquinho nossos pré-julgamentos e mesmo encontrando uma cultura muito diferente, como é o caso do que eu estava encontrando lá, eu pudesse praticar esses atributos. Então, já de cara contratei o Tenzin, que apesar de ter um inglês muito fraco, mas era a oportunidade que eu tinha de me conectar com o povo local, porque ele era nômade, né? E aí, através dessa caminhada que a gente foi entrando nesse vale, chegando até a 5.300 metros de altitude, por eu estar com o Tenzin, as pessoas iam chamando o Tenzin para ir lá tomar um chá, tomar um café, tomar uma sopa, e nessa eu ia junto, e eu ia me conectando lá com o povo local, nessa caminhada que durou cerca de 7 dias. E é só 2 imagens aqui para vocês verem o nível de conexão. Por exemplo, essa imagem da esquerda, eu conversando com esse cavaleiro, que eu conhecia há menos de 10 minutos. Mas eu demonstrando, através das minhas atitudes, a minha curiosidade, o meu respeito, mesmo a gente não falando o mesmo idioma. Eu sabia falar só 5 palavras no idioma dele, a gente está ali numa conversa que parece que a gente se conhece há um tempão e a gente está no maior papo.
Então, olha como chega a transcender, quando a gente se conecta num nível mais profundo, chega a transcender a barreira da comunicação verbal. Essa senhora, por exemplo, o Tenzin não conseguiu traduzir o que ela estava me contando, mas eu entendi que ali, a gente não estava no museu aqui, é a casa dela, a cozinha dela. Olha que interessante. Então, assim, para contar só um fato dessa jornada, eu teve um momento que eles convidaram a gente para dormir no chão da cozinha deles, o que é uma honra lá dentro da cultura deles, né? Olha a importância da gente estar respeitando a cultura local. E em um determinado momento, a gente foi comer, e em volta da mesa, eles estavam servindo uma sopa, era um jantar, e eu já sabia alguns mantras em tibetano, porque eu já vinha estudando, eu sabia que eles faziam mantras em tibetano, e eles foram fazer, botaram as mãos em forma de prece, eles foram fazer os mantras deles, e, por coincidência, eles fizeram um mantra que eu conhecia. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o mantra junto com eles, o que foi um momento de muita emoção, né? Para eles, para mim também, me arrepia até hoje de lembrar daquele momento em que houve uma super conexão. Eles me olharam assim e tudo mais, e aí, mais ou menos como se a gente tinha uma família brasileira, por exemplo, que faz uma oração do Pai Nosso antes de começar uma refeição, tem muitas famílias que fazem, e alguém que é estrangeiro, que não fala português, faz a oração junto em sinal de respeito, mesmo não falando o idioma. Isso seria uma conexão muito forte. É o que aconteceu. Então, lá no final da viagem, gente, no final dessa jornada de 7 dias, o Tenzin lá com o difícil inglês dele, ele olhou para mim emocionado na hora da gente se despedir, ele falou: Daniel, my people, o jeito que ele falou, my people, meu povo nunca tirou foto com turista. Foi a primeira vez que foi com você. E eles normalmente é o contrário, é o turista que tira foto com o meu povo. E aí eu pergunto para vocês aqui, será que foi com o Daniel que eles tiraram foto? Não foi com o Daniel. Foi com um ser humano praticando curiosidade e respeito. Então, pegando um pouco do que vocês trouxeram, como desafios da liderança hoje, que é lidar com a diversidade, diferentes gerações, conflitos no mundo ali, né, Mário? A necessidade de se conhecer, que vem, assim, a gente precisa encontrar o diferente com uma nova mente, porque a gente tende cada vez mais ao diferente. Se a gente continuar com uma mentalidade de polarização, de conflito entre áreas dentro das empresas, de dificuldade de abarcar a diversidade, a gente vai ficar limitado. Então, tem um processo de autoliderança muito importante que precisa começar. Lógico que, gente, de autoliderança, a gente poderia falar muita coisa, mas eu trouxe aqui alguns exemplos só para vocês poderem conectar um pouco com a mensagem do que a gente está trazendo, né? Eu pensei em não colocar essa frase no livro, porque eu acho que o pessoal ia ter aquela crítica, né? Abraçar a árvore, o pessoal critica, né? Usa de forma pejorativa esse termo, mas no fim é uma das frases mais compartilhadas do livro. Segunda dimensão é a liderando pessoas. E aí é uma coisa relativamente simples, e eu queria compartilhar com vocês aqui. Eu preciso voltar eu quero passar um vídeo que ele traz uma breve provocação aqui para a gente. Deixa eu colocar aqui para vocês. O primeiro-ministro da Holanda, entrando num prédio, ele derrubou o copo de café. Veja o que acontece. Ja, dat is goed. Ja, dat is een bolletje. Ja. Denken. Ja, zo. Ja. Então, coloca no chat, gente, o que o primeiro-ministro fez ali, como líder? Independente, tem gente que gosta dele, tem gente que não gosta dele, ele não é mais primeiro-ministro, mas coloca aqui, o que vocês acreditam que ele fez como líder ali? Então, tem a liderança pelo exemplo, a valorização, né, das pessoas.
Imagine o que essa equipe de limpeza voltou para casa mais orgulhosa do seu próprio trabalho, né? Com certeza. E eu fico imaginando aquela situação em que o Mark Rutte, por exemplo, chega alguém do time e fala assim, pessoal, o primeiro-ministro vai receber uma comitiva de outro país, vamos supor do Brasil, e a gente precisa deixar esse prédio como nunca esteve, numa preparação excepcional. Qual que é o nível de engajamento desse time para essa missão? Com certeza é altamente diferenciada. A gente está falando de uma nova forma de engajar pessoas do que era comum se utilizar alguns anos atrás, não muitos anos atrás. Existe a necessidade hoje de desenvolver, por exemplo, a escuta, uma escuta mais presente, uma escuta mais atenta. Então, a gente traz ali no livro como uma das qualidades fundamentais da nova liderança, uma liderança capaz de levar a escuta para um outro nível, o engajamento das pessoas, a forma como a gente engaja pessoas, criação de ambientes de aprendizagem. Então, muitas dos formatos de liderança, eles não estão batendo com as novas gerações, também muito porque vem uma nova forma de pensar e a gente está tentando liderar ainda de uma forma que é anterior a essa nova forma de pensar. A gente precisa atualizar. Muita gente perdendo sentido no seu trabalho, veja aquele mapa de baixo nível de engajamento, também porque a liderança não está sabendo comunicar o propósito da organização, o propósito daquele trabalho, por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Uma coisa que emplacou, aí o Simon Sinek emplacou o Comece pelo Porquê, é um dos TEDs mais assistidos de todos os tempos, mas eu circulo nas organizações, já são mais de 200 que eu tive a oportunidade de dar consultoria, de dar palestras, e eu pergunto para as pessoas no corredor, no treinamento, o que vocês fazem aqui, por que vocês estão juntos trabalhando? A pessoa, no máximo, ela sabe falar o nome do produto. Na maioria das vezes, a gente ainda não conseguiu aplicar a capacidade de desenvolver nas pessoas o significado, a importância daquilo que elas estão fazendo por uma entrega maior do que o interesse individual. Então, temos um caminho para caminhar ainda nesse sentido. Aí, a terceira dimensão é a dimensão da visão sistêmica, ou seja, essa nossa capacidade de olhar o todo. Gente, ainda um dos maiores drenos, um dos maiores ralos de energia de uma organização é o conflito entre áreas. E eu falo isso, as pessoas acendem uma cabeça, sim, em instâncias de RH, em instâncias de liderança. Eu até costumo fazer uma brincadeira, eu pergunto para as pessoas, levante a mão aqui quem tem um conflito entre área agora. Levanta a mão, hoje levanta a mão. A pessoa está na sala, levante a mão, a maioria levanta a mão. Não olhe para a pessoa, brinca, não olhe agora, porque eu não quero causar agora o momento da discussão, vamos preparar para isso primeiramente, né? Então, eu tenho sugerido que as pessoas façam essa prática da empatia intersetorial. É lógico que a gente explora um pouquinho isso, e aí tem uma coisa dessa autora, né, que é a Margaret Whitley, a autora de Liderança, uma Nova Ciência, não temos ainda em português, e ela fala isso aqui que eu acho chave, que a gente pode investir em competências, podemos investir em tarefas, em distribuição de papéis, responsabilidades e cargos, toda a estruturação, planejamento estratégico, mas isso tudo sim é importante, mas tem uma coisa que vem antes disso tudo, que é a nossa capacidade de gerar poder e energia através das conexões humanas, e a gente muitas vezes está perdendo isso na correria, no estresse, tentando agilizar as coisas, mas deixando para trás, muitas vezes, o aspecto humano. E eu chego a ver situações em que duas áreas da mesma empresa têm um relacionamento pior do que a área com concorrente. E aí, ou seja, assim, é totalmente sem sentido. E a própria visão de concorrência, ela precisa ser revista. Porque quando eu tenho um propósito, se o meu propósito ele é mais profundo, o meu concorrente deixa de ser concorrente, ele passa a ser um colaborador para o mesmo propósito. E aí a gente precisa sentar junto e conversar para evoluir junto. E aí a gente vai, então, para a quarta dimensão, para fechar aqui a apresentação, que é a capacidade de construir o legado. Então, eu comecei lá pela autoliderança, eu comecei a liderar pessoas de uma forma diferenciada, eu comecei a desenvolver a capacidade de criar conexões dentro da organização e com seus stakeholders, então eu vou criar uma visão de que algo está sendo construído para muito tempo. E eu trago aqui um exemplo da marca que eu mais admiro, sou fã dessa marca, cliente dessa marca há muitos anos, é a única empresa de roupa, até hoje que eu vi, que você dentro do provador tem uma plaquinha perguntando se você realmente precisa daquela roupa. Não é que os vendedores te oferecem outra, como quase todas as lojas. Você não está precisando de uma meia?
você não está precisando já de uma calça, nós estamos em promoção aqui. Não, é o contrário. Eles perguntam, você realmente precisa disso que você pegou aí para provar? Então, tem toda uma visão diferenciada, uma empresa que fatura na casa de 2 bilhões de dólares por ano, e tem uma série de feitos pela conexão, tanto do fundador, que é o Yvon Chouinard, quanto da ACO, que foi um exemplo de liderança, Rose Macário, e ambos têm como conexão maior o legado, é deixar para o planeta um legado de preservação ambiental, de respeito com a natureza, o meio ambiente, e eles fizeram muitas coisas, não vou aqui listar, mas eu recomendo que vocês pesquisem. Só para vocês terem uma ideia, para não deixar exemplo nenhum aqui deles, eles recentemente bateram a meta de 75% de todas as fontes de matéria-prima de fontes recicladas. Olha que interessante, 75%. Em 2025, este ano que começou, a meta é 100%. Então, se eles baterem essa meta em 2026, qualquer produto que você compre dessa marca vai ser de 100% de fonte reciclada. Olha que desafio, né? Que legado que eles estão deixando, até pela forma como a gente olha para legado. Então, ali na metodologia, a gente provoca as pessoas que lideram a pensar em 3 níveis, né? 3 níveis de criação de consciência para o legado que você está construindo, né? Que é o primeiro nível de pessoas, legado que eu deixo para as pessoas, legado que eu deixo para as organizações e legado que eu deixo para a sociedade. Se eu mapear isso, trouxer um pouco mais de consciência para esses 3 níveis, eu vou ser certamente uma liderança muito diferenciada. Então, esse último slide aqui, ele traz, né, essa frase que eu tenho usado muito, inclusive nas dedicatórias dos livros, e tenho incentivado muitas pessoas a compartilharem, que é uma liderança consciente, ela constrói uma cultura mais forte, mais humana. Ela equilibra a capacidade de gerar resultado, a gente não está abrindo mão disso, de expansão, se for o caso, com uma liderança capaz de fazer isso com as pessoas e não em detrimento delas, de uma forma humana, cuidando das pessoas. Isso é possível. A gente quebra esse paradigma de que isso teria que ser 2 coisas opostas. Ou eu gero resultado, ou eu cuido das pessoas. Chegou a hora de tirar esse ou dessa frase e colocar o e nessa frase. Essa é a nova liderança. Então, está aqui a metodologia, de dentro para fora. Aqui eu termino essa apresentação, daria para a gente ficar horas conversando sobre o tema, mas eu acho que seria legal agora a gente ir um pouquinho para as salas, vocês trazerem aí nas salas o que vocês tiraram aí da apresentação. De repente eu vou passar para a Carol, acho que a Carol prepara, né, Carol, agora essa próxima estrutura libertadora? Dando nome, né, para a estrutura, a gente está fazendo o Celebrity Interview, apesar de que todos nós somos aprendizes, né, mas o nome é Celebrity Interview. Então, a gente teve essa apresentação, né, essa primeira parte com o Daniel, e agora vocês vão para pequenos grupos e vão, em 8 minutos, conversar o que chamou a atenção e trazer perguntas para o Daniel. Então, é legal ter pelo menos 2 perguntas, porque vai que alguém pergunta antes de você e a mesma pergunta, você tem uma segunda, tá? Então, na volta, eu vou chamar grupo por grupo, e aí uma pessoa do grupo vai vir aqui interagir com o Daniel, fazer a pergunta, e aí vai ter mais ou menos 5 minutos para cada grupo fazer uma pergunta. Infelizmente, a gente não tem tempo para ficar aqui assim, porque teria muitas perguntas, né, Daniel? Mas tudo bem, vamos com o que a gente tem em mãos, e é isso, vai ser uma pergunta por grupo, 4 grupos, mais ou menos uns 5 minutos, e eu vou ser a chata aqui do tempo, tá? Para ajudar a gente a conseguir cumprir aqui esse tempo. Vamos nós. Tudo depois para vocês. Tá bom. É surpresa, é uma surpresa. Eu só escutei os 30% de desconto e já estou querendo saber aonde. Já quer comprar? Eu também. Esses 30% chegaram com tudo aqui. Eu estou vendendo meu carro. Eu vou colocar aqui, ó, o Daniel no spotlight. Eu vou ficar aqui no spotlight junto com ele. E aí eu vou chamar os grupos, e aí quem for a pessoa que vai fazer a pergunta, sinalize, e o Fernando vai colocar aqui no spotlight para a gente, para estar junto aqui no palco, para fazer a pergunta e a interação com o Daniel. Então, primeira sala, Afonso, Ana Lúcia, Débora, Lu e Rosane. Quem que vai vir fazer a pergunta? Só levanta a mãozinha mesmo, assim, ó. Mãozinha física. A gente não combinou, né, no grupo, porque não deu tempo, né, como sempre.
Então vai lá, Mas Rosane. se o grupo me permitir, eu trago Fique a à pergunta. vontade. Vai lá, Rô, vai lá. Fique à Então, vontade, Rosane. a nossa pergunta seria assim, como é que está sendo essa prática, pensando nas diferentes culturas empresariais, né? Para que realmente, como a metodologia consegue entrar na cabeça dos líderes, dessa alta liderança, e aí tem mais de uma pergunta, e como ela se sustenta ao longo do tempo? Obrigado pela pergunta, muito bom essa reflexão, até porque eu estou aprendendo isso no caminho, né? O que a gente está vendo é que, de fato, é uma provocação mais profunda do que normalmente se faz em programas de desenvolvimento de liderança, porque a gente está falando de coisas que mexem, muitas vezes, com o formato que a pessoa acredita do que é liderar. E às vezes ela lidera ali há 20, 30 anos. Você chega para ela e diz assim, olha, tem uma coisa que está ficando para trás, você precisa se atualizar e precisa começar a fazer uma coisa que você achava que não precisava antes. Então, depende do ambiente, Rosane. O que a gente está aprendendo? Inclusive, depois eu vou falar, mas nós estamos fazendo até um programa de certificação de mentores, ajudando a preparar as pessoas para irem fazer essa disseminação. Uma das principais coisas é entender aonde que o grupo está. Então, porque se eu chego num ambiente altamente competitivo, super focado em resultado, que vem de uma cultura que está todo mundo surtando, tem um monte de gente tendo na beira de um burnout, se eu começar a falar lá de meditação, assim, eles vão me dar vou sair da sala a chutes, né? Então, eu vou dizer, não, isso aqui não se aplica. Então, a gente tem que adaptar a linguagem para aquela realidade. Então, é pegar a pessoa onde ela está e dar o próximo passo para ela, desde que ela perceba que é um movimento necessário a ser feito. Então, o mais importante é a gente apontar a bússola da pessoa na direção do desenvolvimento que aquele time de líderes ou aquela cultura organizacional precisa fazer. Isso significa elevação do nível de consciência, novas ferramentas a partir disso. Para cada time, isso vai representar coisas diferentes dependendo do estágio. Se a gente chegar, por exemplo, na Patagônia, para fazer esse trabalho com os líderes da Patagônia, a gente vai chegar num nível super avançado. Então, é muito dessa nossa própria capacidade, como facilitadores, como gestores de pessoas, de fazer a devida adaptação. A segunda parte, como é que isso se sustenta, como todo processo de transformação, ele precisa de follow-up, ele precisa de continuidade, ele precisa de suporte, de apoio, de continuidade, e isso também depende do contexto, da cultura daquele time, da disponibilidade para poder montar essa sustentação de alguma forma. O livro em si ele já é uma forma disso acontecer, porque a pessoa pode ficar ali consultando o livro tem QR Codes que leva para ferramentas para ela ir aplicando na medida que ela está lendo. Grupos de estudo do livro, não só do livro que eu escrevi, mas também dos que são citados ali, com bucas, né, funcionam muito bem. Tem, inclusive, muitas coisas de baixo custo, baixo investimento, que podem servir muito bem para sustentar a continuidade do processo. Legal, obrigado, Rosane. Obrigada, Rosane. E aí vamos para o segundo grupo, sala 2, Lourdes, Mário e Rose. Quem que vai vir fazer a pergunta aqui? Mário. Mário. Olha, Daniel, você já respondeu parcialmente, acho que a nossa pergunta, né? Que seria o seguinte: nós captamos que tudo começa com a autogestão, né? E então você foi contratado numa empresa e você vai trabalhar essa questão, né? Então, quais, na sua opinião, são os primeiros passos para cuidar da saúde emocional dos líderes? Porque não adianta querer cuidar da saúde emocional de todo mundo. Quais seriam os primeiros passos? Em parte, você já começou a responder, né? Mário, eu acho que a forma como você faz a sua pergunta já mostra um nível de consciência elevado. É que você já tem toda a tua bagagem, a tua experiência, que a pergunta já traz uma das principais respostas que as organizações precisam hoje, que é, para eu cuidar da saúde organizacional, da saúde mental do meu time, eu preciso cuidar da minha. Se eu tiver esse olhar interno, eu vou entender mais o que é uma crise de ansiedade. Eu vou entender mais o que é uma pessoa caindo performance porque ela está passando por uma questão emocional.
E nós estamos falando, a pessoa às vezes está com a mãe no hospital, como já aconteceu comigo. Eu sei o impacto disso. E se eu tenho uma pessoa no meu time, então, eu preciso identificar isso, porque alta performance nesse momento é outra coisa. A relação líder-liderada no momento desse pode interromper ou criar uma relação para a vida conforme eu lidar com aquela situação. Então, tem um processo aqui de autoconhecimento e ligar esse olhar que deve transcender as interações funcionais de dentro da organização, para a gente evoluir para transações humanas. Então, a gente ser capaz de, poxa, Mário, tá tudo bem com você? Estou sentindo que você hoje está um pouco mais quieto, quer conversar, vamos tomar um café, tá tudo bem? Poxa, beleza, estou te liderando, mas eu preciso entender um pouco mais do contexto para a gente poder estabelecer qual que é o ritmo de trabalho hoje, se é que vai ter trabalho hoje, né? Dependendo do que a pessoa está passando, às vezes ela não tem a abertura, se sente confortável para trazer, como às vezes a gente sabe, a pessoa está com um filho no hospital, e está indo trabalhar, às vezes está na UTI, está indo trabalhar, e aí como é que eu vou liderar? Poxa, é muito importante essa conexão. Lógico que eu estou trazendo aqui exemplos drásticos, mas que eles dão um bom exemplo da necessidade de a gente ser capaz de olhar para dentro de nós mesmos para a gente poder fazer uma boa gestão também depois. Mas também para a gente poder estar minimamente bem, pelo menos sabendo fazer o gerenciamento daquilo que está acontecendo com o meu mundo interno, para que eu não transborde, para que eu não seja arrastado pelas emoções e meu feedback, se eu tiver irritado e eu não souber fazer gestão dessa irritação, como muitas vezes acontece, sai um feedback torto. Não atinge o resultado que um feedback tem como objetivo. Então, eu concordo com o que você traz, Mária, na tua pergunta, a necessidade de a gente fazer a nossa própria gestão como líderes, e a importância, daí o primeiro passo é como a gente fala de inteligência emocional, não dá para trazer Daniel Goleman, que ele traz ali, começa pela autoconsciência, começa com você desenvolvendo sua autoconsciência, para você perceber o que está acontecendo contigo, poder fazer algo com aquilo ali. Perfeito. Escuta e empatia. Tá. Também, muito. Obrigado, Mário. Legal. Agora a terceira sala, Giovaneide, Cristiana, Isabela e Mari. Quem gostaria de vir para cá? Posso ir também? Estávamos não combinando, meninas. Entrei em caso esteja se tinha atrapalhado. Vou colocar aqui, né, a pergunta que a gente formulou: como líderes de gerações e modelos antigos podem ser estimulados a desenvolver a autoliderança. Cristiana, você pode repetir, por favor, a primeira parte da pergunta? Claro. Como líderes de gerações e modelos antigos, né, de empresas, podem ser estimulados a desenvolver a autoliderança. O que a gente identificou é que existem empresas, organizações, com modelos de gestões de diversas temporalidades, né? Então, tem gestões que são mais próximas do que hoje se considera muito atual e outras que já nem tanto, já estão se defasando, né, com relação a modelos atuais. Então, como essas que estão um pouco mais defasadas podem ser, os líderes dessas mais defasadas podem ser estimulados a desenvolver a autoliderança, assumindo que eles não têm. Bom, a gente vai para um ponto bem específico. Eu diria até que o desafio é o mesmo para evoluir o nível de consciência da liderança. Então, talvez o objetivo principal é assim, a evolução do nível de consciência que eu lidero. Por que eu vou querer fazer isso? Porque as pesquisas vêm mostrando que é uma nova liderança, que a nova liderança que é a liderança que vai criar a cultura forte, vai liderar organizações perenes, sustentáveis, do ponto de vista da duração da organização. Então, se eu sou um líder que está comprometido com o futuro da minha organização, e isso é uma provocação que eu tenho trazido quando eu vou expor o conceito, tem um capítulo no livro dedicado para isso, inclusive na argumentação inicial do livro, que é uma questão da sustentabilidade da organização. Ela vai existir no futuro? Então, tem uma nova liderança que precisa
ser colocado em prática, novos modelos de liderança. E aí, se ela está mais ou menos obsoleta, se ela está numa organização que tem isso mais avançado, menos avançado, tem lição de casa para todo mundo. E aí, se eu desejo fazer isso, eu preciso entender que começa pela autoliderança. Eu posso ser um líder já, poxa, estou super estudado, estou formando, estou lendo direto, estou me atualizando, eu estou me relaciono super bem com as gerações todas, sabe? Ótimo. Mas aí, qual que é o teu próximo passo na autoliderança? Porque é um caminho que não termina, né? Você pode pegar uma das pessoas que eu considero que fala melhor sobre autoliderança, não necessariamente com este termo, que é a filósofa brasileira Lucilena Galvão. Aí você vai ouvir qualquer coisa da Lucilena Galvão, ela vai te encaminhar para o mundo interno em alguma parte da fala dela. Então, ou seja, não importa o quem, a gente tem um próximo passo para dar em termos de ser capaz de se liderar melhor. Mudança de hábitos, ampliação de perspectiva, ser capaz de criar canais de comunicação com aquilo que é diferente, com aquilo que, a princípio, eu discordo, mas eu preciso criar canais de comunicação, ao invés de criar guerras, como muitas vezes a gente vê acontecendo em diversos níveis. Né? Espero que responda a Cris. Ou pelo menos abra a questão, né? Porque é profundo. Sim, obrigada. Aqui a gente não consegue resolver, né? Mas a gente consegue, né, trazer luz para a discussão. Sala 4, Kelly, Marcele, Maria e Tenille. Quem que vai vir aqui para o palco? Meninas, se vocês quiserem, eu posso perguntar. Vai lá, Kelly, obrigada. Você falou uma frase que chamou a nossa atenção na discussão, que é a gente precisa encontrar o diferente com a mentalidade diferente. E a nossa inquietude na sala foi como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente engaja, instiga, provoca, não só o líder da função, mas o líder de si mesmo, da pessoa. Como é que a gente provoca as pessoas a ter essa mentalidade diferente? Temos mais 1h30, Carol. Adoraria. Ô, Kelly. A gente também. Excelente pergunta. Eu acho que essa é a pergunta para a humanidade nesse momento, né? Eu acho que as grandes perguntas, elas começam por uma resposta interna. E eu acredito que, assim, tem um jeito... Eu fiz um retiro esse final de semana com o Rinpoche tibetano. Ele estava falando de yoga dos sonhos. Em algum momento do retiro, ele estava perguntando para as pessoas quanto que elas acham que elas conseguem mudar as outras pessoas. E a conclusão ali, a gente estava ali, sei lá, umas 60 pessoas no retiro, a conclusão é que é muito difícil mudar outra pessoa. E esse Rinpoche, que estuda a mente humana, que estuda comportamento, né? Ele estava muito profundo, né? O estudo dele, é uma pessoa muito experiente, autor de vários livros, e viaja o mundo falando. Ele falou assim, olha, a melhor contribuição que a gente pode deixar para esse mundo é o nosso exemplo. Então, ele faz como a Lucilena Galvão, ele manda a gente de volta para nós mesmos. Né? Então, se a gente for ver, a pessoa que tem dificuldade para encontrar o diferente é diferente de mim. Então, a forma como eu encontro essa pessoa já me demanda um reposicionamento para a gente criar canais de diálogo. Então, antes até de eu mudar essa pessoa, se eu for capaz de me gerenciar, de me desenvolver ao ponto de eu criar canais de diálogo, vamos no extremo, com a pessoa agressora, vamos no extremo, né? Se eu conseguir criar um canal de diálogo, talvez eu consiga deixar uma mensagem, mas se eu tentar impor uma mensagem, eu vou criar defensividade. E esse comportamento tem nos levado ao mundo polarizado. Eu tenho uma coisa que eu falo nos ambientes organizacionais, que eu não trago nada de política, né, para evitar sectarismos, né, que não precisa nem dizer. Eu costumo falar assim, gente, em alguma instância, quando eu estou falando lá de interdependência entre as áreas, a necessidade de a gente abrir nossa mente para encontrar as pessoas e criar diálogos. Eu falo, a gente não precisa no mundo de mais pessoas de esquerda, a gente não precisa no mundo de mais pessoas de direita, a gente precisa no mundo de mais pessoas de diálogo. Isso é o que o mundo mais precisa agora, né? Então é isso, cara. Eu acho que o desafio nosso, né, é a gente começar a construir esses diálogos, porque é um longo processo.
a elevação de consciência que a humanidade precisa, como um todo, agora vamos transcender liderança e mundo organizacional. A elevação de consciência que o mundo precisa é um projeto de longo prazo. A gente precisa de mais pessoas engajadas nisso, né? Um pouco da motivação, inclusive, deste encontro, para que a gente tenha muitas pessoas engajadas, criando esses diálogos, para que a gente possa ir fazendo essa caminhada aí consistente. Obrigado, Kelly. Poderia ser mais umas 2 horas, assim, ia caber perfeito, né? Pois é. E mais um minutinho, se quiser trazer mais alguma coisa sobre isso. Acho que é uma transição, né? Um processo de maturação, é um processo de memória de DNA que a gente tem, de desconstrução, de diálogo. Acho que você falou tudo. O diálogo, a gente tem que fugir dessa polarização, né? Mitigar essa polarização, que não vai levar a lugar nenhum. Beleza. E muito Obrigado. obrigada. Obrigada a todo mundo. E aí a gente está a 5 minutos de encerrar. A gente gosta de ser pontual. Então, por favor, escreva no chat seus comentários, o que fica de valioso para você desse encontro. Vamos ter um tempinho e depois o Daniel vai trazer aquilo tudo que, quando vocês chegaram da sala, ele estava falando, aí ele vai ter um tempinho para falar sobre tudo aquilo. Momento mimo. Momento mimo. Para quem estava mandando mensagem no privado para os colegas, lembra de mandar mensagem para todo mundo. Mudar o destinatário ali, né? Ou para todos. Senão só uma pessoa vai ver seu comentário. Olha, tem algumas coisas chegando aqui. Enquanto vocês vão pondo aí, eu vou contando uma coisa que pouca gente sabe sobre o livro, uma curiosidade, que a gente escreveu o livro todo com base em equidade de gênero. Então, os exemplos que estão no livro, citações, o time de pesquisa, inclusive a própria forma como ele foi escrito, procurando sempre que possível não marcar o gênero masculino quando falar da liderança. Então, por exemplo, ao invés de falar o líder, a gente fala a liderança, nós que lideramos, pessoas em cargos de liderança. Então, lógico que a gente teve um desafio de revisores lá, né, para não perder a fluidez, que é uma coisa que a editora cobra muito, fluidez, mas deu muito certo, assim, de uma forma geral. Tem um prefaciador e tem a CEO da editora que faz a apresentação do livro, então eu queria contar isso para vocês, vejo muitas mulheres aqui presentes, acho que esse é um tema, né, que é importante a gente levar adiante, né? Liderança feminina é uma demanda do mundo hoje. Não é o que tem sido dito por aí, né? Mas... então, eu já ouvi alguém falando o contrário, mas tudo bem. Os bilionários falando o contrário. Mas e aí, olhando aqui esse grupo, né? Olha que incrível. Isso é um padrão, né, cara? Acho que nos últimos anos, tipo, 80% do grupo é feminino. Em todas as nossas formações, workshops. Mulherada sempre procurando, acho que um novo olhar, né? Procurando se expandir, né? Trazer a curiosidade. Muito legal. Temos 2 minutos. Eu vou colocar no chat aquilo que você me pediu, e aí, se quiser falar sobre o livro e o programa de certificação, Daniel. Com certeza, vamos sim. Eu agradeço pelos comentários, estou lendo eles aqui, muito legal, muita gente se conectando com a questão da autoliderança, né, de que se sente inspirada, desafiada, muito, muito bacana. Eu queria fazer, na verdade,
Primeiro, uma oferta muito especial, muito diferenciada, já que nós falamos do livro. A gente fazer uma condição bem especial, que é 30% de desconto no preço de capa. O preço de capa é R$ 69,90, isso deixa o livro por R$ 48,50. E a gente vai dar o frete grátis e eu vou fazer dedicatórias. Isso vai demorar um pouquinho, né, para eu poder conseguir enviar, porque eu vou precisar pegar todos os livros e tudo mais, e vou escrever para cada um de vocês que quiserem. Então, só que vocês precisam fazer o pedido do livro por esse e-mail que está no chat aqui, adm@danielspinelli.com.br, e aí o meu time vai fazer contato com vocês, ou combinar ali de endereço, pagamento e tudo mais. Então, vocês podem pedir, inclusive podem pedir mais de um, se caso queiram. A gente está com a terceira edição, né? Então a gente está agora querendo fazer com que a terceira edição rode para a gente ir para a quarta já, né? Então, e o segundo convite é um convite de participação no programa de certificação de mentores de liderança consciente. Inclusive a Luberti, que está aqui, já está inscrita e vai fazer parte. Então, a gente é um programa de 9 semanas online, em que a gente prepara as pessoas para que elas possam levar isso aí, disseminar nos seus ambientes, no seu trabalho, se é uma consultoria nas suas consultorias, se é palestrante nas suas palestras, se é mentor nas suas mentorias, se é o RH dentro dos programas de desenvolvimento de liderança da sua organização. Então, a gente tem agora como propósito disseminar a mensagem. Isso começa as aulas agora no dia 29 de janeiro, são 9 semanas. Quem tiver interesse pode clicar nesse link, vai cair lá na página de aterrissagem, para landing page, para vocês darem uma olhada, podem fazer contato comigo, vou deixar aqui também a minha rede social, para caso vocês queiram tirar alguma dúvida, né, ou falar comigo, também pode vir aqui pelo Instagram, por exemplo, que eu acho que é mais fácil, já aproveita e segue lá, e já pode interagir comigo pelo inbox ali, se vocês tiverem qualquer dúvida em relação ao programa de certificação de mentores. E é isso aí, Carol, toca a bola para vocês, se quiserem. Você falou que não tinha tanta síntese, mas incrível você, né? O reloginho, assim, não precisei fazer nada aqui. Tem um poema, né? Não vai encerrar com um poema? Então, acho que temos um poema para encerrar, então a gente pede aí mais 1 minutinho, 2 para vocês, para a gente encerrar com um poema. Mas antes disso, eu queria muito agradecer sua presença, Daniel, e de todo mundo. Foi muito bom estar aqui e expandir um pouquinho mais. Obrigada. Novas carinhas, antigas carinhas. E mês que vem vai ter mais. Então vai lá, Muito Daniel. bom. Já avisa. Agradeço também. Oi? Avisa que a gente vai bater o telefone na cara depois. Tá joia. Então, primeiro agradeço a presença de vocês. É bom encontrar pessoas que também compartilham do mesmo propósito. A gente tem uma missão de longo prazo, como a gente falou. Então, ampliação da consciência é um movimento super importante. Obrigado, Carol e Fernando. Parabéns pelo trabalho de vocês. Continuo sendo fã e cada vez mais. E outro dia eu encontrei um poema do Paulo Neruda que bateu muito com quem acredita nessa coisa do interno, do mundo interno, da autoliderança, que começa pelo silêncio. E o poema, e aí eu vou falar o poema, e ali a gente já encerra a nossa vídeo aqui. O poema começa aí, ele fala assim: e agora, contarei até 12 e ficaremos todos quietos. Por uma vez sobre a terra, não falemos nenhum idioma. Por um instante nos detenhamos, não movamos tanto os nossos braços. Seria um minuto flagrante, sem pressa, sem automóveis. Estaríamos todos juntos numa quietude instantânea. Os pescadores do Mar Frio não fariam mal às baleias. Os trabalhadores do sal olhariam suas mãos rotas. Aqueles que preparam guerras verdes, guerras de gás, guerras de fogo, vitórias sem sobreviventes, vestiriam traje puro e andariam com seus irmãos pela sombra, sem nada fazer. Não confundam o que quero com a inação definitiva. A vida é tudo sobre o que se faz e eu não quero nada com a morte. Mas se não podemos ser unânimes, movendo tanto nossas vidas, talvez pausar uma vez. Talvez um grande silêncio possa interromper essa tristeza. E se não nos entendermos jamais. E se ameaçarmos com a morte. Quem sabe a natureza nos ensine que quando tudo parece estar morto, na verdade, tudo está vivo. E agora, contarei até 12. E tu te calas.
e eu me vou. Obrigado.